Meia-noite na Bíblia significa um período de transição de um kairos de Deus, de um tempo de Deus, de uma estação de Deus para a próxima estação. Entre Malaquias e Mateus, houve um período de meia-noite, de transição, em que Deus não falou nada. Estão entendendo? É um período de obscurantismo, que é chamado pelos estudiosos, ocorreu na Idade Média, 1200 e tal. Meia-noite, ausência de revelação. Jesus, o sol da justiça. Estão entendendo? Então, na madrugada, quando fala na madrugada, fala num tempo que o sol da justiça está começando a se manifestar. O sol fala de Jesus, e Jesus fala de uma unção apostólica que começa a se desenvolver. Quando Deus começa a levantar apóstolos, significa que é um novo tempo. Estejam atentos, porque é a madrugada, mas o sol da justiça vem, e o sol da justiça vai brilhando cada vez mais, até se tornar dia perfeito. Então, eu não quero ensinar, não quero só ensinar a Bíblia para vocês, mas eu quero ensinar a vocês como trabalhar a Bíblia, como manejar essa espada. Eu não quero mostrar para vocês o que eu sei, mas eu quero mostrar para vocês como vocês podem ir mais adiante do que já foram. Ok? Então, no versículo 1, fala de madrugada, iniciado, um novo tempo. E indica um movimento. Não se, Josué tomou lugar de quem? Moisés. Moisés, ele nos fala de um mover profético. O profético, ele tira... Ele é chamado apostólico também, mas dentro do contexto de Josué, tá? Porque vocês vão perceber muito isso. O profético e o apostólico. O profético e o apostólico. Não é que são os bambambãs da igreja, não é isso que eu estou falando. Mas é a função do apostólico e do profético. Um é a perna esquerda e outro é a perna direita. Que sustentam o corpo. Tá? Foi assim que Deus estabeleceu. Tá? No livro de Efésios. Tá? Quando ele pega e transfere para Josué, indicando um novo tempo, que Josué, ele andaria numa unção. Apostólico não é aqueles 12 de Jesus. Apostólico não é só os 12 de Jesus. Apostólico é uma mentalidade. Apostólico é um encargo interior. Apostólico é aquele que recebe de Deus um encargo, um peso, uma paixão, uma vontade de trazer o povo desse ponto para este ponto. Moisés fez a mesma coisa, ele arrancou o pessoal do Egito. Mas Moisés não tinha depósitos, não tinha o punch, não tinha a força para introduzir na terra prometida. É interessante isso. E nós vamos ver muito isso na igreja. Você vai ver que o ministério apostólico, ele tem uma área de atividade. Daquela área para frente, ele para e entra o profético. O profético vai até certo ponto, ele para. Você lembra que o profético, João Batista está aqui? Passa Jesus e fala, seguiu. Percebendo a coordenação? Ok? Vamos lá. Versículo 3. E ordenaram ao povo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Sacerdote levítico. Tem levita aqui, não? Tem? Cadê? 1, 2. Que agente secreto? Não, levita então que você é ou não é? Eu vou estar em dúvida. Então, quem é que começou? Tá vendo qual foi o primeiro ministério que já se levantou aqui? Ministério levítico. Então, isso me indica o quê? O que eu aprendo com isso? Sempre que Deus vai começar uma nova dispensação, Ele vai levantar novos levitas. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Um novo mover, um novo cântico. Um novo mover, uma nova ferramenta. Ok? Vê como Deus vai construindo. Como Deus ele vai... Eu amo a palavra de Deus, porque eu gosto de ver
como ele constrói a coisa, a estratégia dele. Ele não solta nada por acaso assim. Aí você vai se apaixonando, você vai entendendo o que é o quê, e vai, né, parece aqueles quebra-cabeça, que você vai montando aqui, né? Versículo 4, vamos lá, vamos começar a falar aqui. Haja contudo distância entre vós e ela, está falando da arca, haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos acheguei a ela, para que conheçais o caminho pela qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Ok? A distância serve para que a gente tire os olhos das pessoas e concentre na arca. Você lembra daquele paralítico que estava na porta? E quando os apóstolos passando assim, ele pediu esmola, e o que eles falaram? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em outro tempo é, look at me, olha para mim. Nós temos que tirar os olhos das pessoas, que as pessoas não podem fazer nada por nós, e fixar o olho no mover de Deus. A arca significava a direção de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas morreram porque ficaram olhando as pessoas e não o mover da arca. A arca de Deus está se movendo. Se você vai ficar paralisado, preso a pessoas, você morre no deserto. Deus se move, você se move junto. Agora você se move olhando a arca e não as pessoas. Ok? Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ok? Santificai-me, segura aí, eu estou no versículo 5. Vou fazer a pergunta. Aí falou santificai-vos, né? O que é ser santo? Olha, ninguém sabe o que é ser santo, não, gente. Todo mundo ouviu o que ela falou? Ouviu. Separado. Bom. Escolhido. Bom também. Bom. Quem mais? Consagrado. Carocha. Ali, separado. Quem mais? O pessoal do fundão aí. Pessoal do fundão aí. Né? Quem tem uma definição, ou uma outra definição de santo? Fazer o que Deus quer que a gente faça. Fazer o que Deus quer que façamos. Ela já deu sinal. Ó. Como é que um santo anda? Eita! Boa. Porém, que mais? Quem mais? Puro. Boa. Quem mais? Agora soltou. Como? Sem mais semelhança de Jesus. Por quê? O que ele fez? Porque ele é santo. E por que ele foi santo? Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus, é filho de Deus. Ser santo, gente, é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Kadosh, ser santo. Porque Jesus é Tzeknu, justiça. Olá. Imagina, vou fazer brincadeira agora. Imagina judeu. Judeu, para ser bom judeu, ele tem que obedecer 613 leis, fora as abluções. Ok? Então, ele não comia isso, não bebia aquilo, 613 leis. E está ali. Tá. Enquanto na obediência dos 613 leis, né, os judeus também têm o mesmo costume nosso, né, o Yom Kippur, né? Alguém já ouviu falar do Yom Kippur? Yom Kippur é aquilo, o sumo sacerdote entra uma vez por ano no Santíssimo Lugar, oferece sacrifício para todo o povo, e todo o povo fica limpo por um ano, ok? É a mesma coisa que a igreja evangélica. O cara vem tomar ceia um mês, aí depois ele pode pecar o resto dos 29 dias. Ok? Você pode ver por que o culto de ceia é sempre cheio. O culto de oração não vem ninguém.
Por quê? É a mesma mentalidade envolvida. Eu vou tomar uma ceia, entendeu? Vou tomar um passe, entendeu? Com o caboclo, o pai das luzes. Eu vou tomar uma ceia e estou garantido por mais 29 dias. Estão entendendo? Não especificamente, mentalidades, ok? Eu quero que vocês pensem nisso, são mentalidades. Infelizmente, as pessoas não entendem a ceia, o significado da ceia. E assim também é no judaísmo. Por quê? Porque não tem um senso da participação. Não tem um senso que ele é o sacrifício. Tá? Tem a pessoa que eu quis passar para vocês. Ser santo obedeceu 613 leis. Uma sexta-feira, o cordeiro vai para a cruz. Lá ele é crucificado. Daquele momento em diante, não era mais pela obediência da lei, mas pela... E aí? O que faz judeu eu agora com 613 leis? Agora um cara morre lá, que eu não... só para você ter uma ideia, na época de Jesus Cristo havia mais de 500 homens chamados Yoshua HaMashiach, fazendo o mesmo sinal que Yoshua HaMashiach. Sabiam disso? Na época de Jesus, havia pelo menos 460 e poucos homens que se titulavam Yoshua HaMashiach e faziam os mesmos sinais e prodígios. Só não tinham o Espírito Santo. Então não critique tanto o judeu, porque não foi fácil. Estão percebendo? Ser santo é entender que você pode estar caminhando de uma maneira e Deus de repente ele muda o kairos, ele muda a maneira de fazer e você tem que fluir nele. Daquela sexta-feira em diante já era por fé, já não é mais pela obediência, porque a lei não foi feita para ser obedecida, a lei foi feita para você observar a lei. Porque quando eu observo os 613 leis, eu entendo que jamais eu vou conseguir. Então eu precisava de um cordeiro. Estão entendendo? Santificar é ser humilde o suficiente para ele mudar com você e você entender que ele está com você. É você ter a capacidade de quebrar paradigmas internos e se render a ele. É você confessar, João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Ele foi de noite. O que era de noite? Um tempo de mudança de kairos. Faltou revelação. Nicodemos, apesar de ser da linha judaica, ele tinha um entendimento que algo tinha mudado. Eu reconheço o que é. Ele só não sabia como, mas reconhecia a mudança. A autoridade e a mudança do kairos, do tempo. Deus está mudando. Ele se moveu junto. Entende? É isso que nós temos que ter. É saber fluir nele. Ainda que seja de noite, meio escondidinho, que a gente está meio perdidinho ainda, mas estamos buscando, ok? Vamos lá? Santificar, então, o que é? É gostar do que ele gosta, odiar o que ele odeia. Jesus almoçava, ceava com prostitutas. O sistema odiava prostitutas. Jesus, tá um cara do lado dele na cruz, fala uma coisa, o outro fala uma outra coisa, se alinhou com ele, o que Jesus falou com ele? Ainda hoje, com quem que Jesus inaugurou o paraíso? Deus ofende a sua inteligência para manifestar o seu coração. Deus, pela sua palavra, ele ofende a sua inteligência apenas para mostrar o seu coração. Para saber onde o seu coração está. Porque se o teu coração estiver no Espírito Santo de Deus, você vai fluir com ele. Se não. Por isso que eles tacavam pedras. Ser santo é entender Deus. Semana retrasada, teve uma conferência de um homem que eu tenho por ele um maior apreço. E eu vejo, ele vai estar ali. Falo, Senhor,
Vou lá. Eu entendo o kairos. Eu entendo que eu tenho que, quando ele passa aqui perto de mim, eu tenho que estar ali. Depois eu volto a fazer o que eu tenho que fazer. Mas quando ele passa, eu me junto a ele. É ter o entendimento disso. Que eu preciso estar com ele, eu preciso receber dele, eu preciso estar com ele. O meu pai espiritual, o pai espiritual dele morava nos Estados Unidos, ele estava missionário no Brasil. Ele falava, gente, eu vou tirar uns 30 dias, aquelas férias que tirava da escola, eu vou passar pelo menos uns 10 dias com o meu pai espiritual lá nos Estados Unidos, porque eu preciso estar com ele. Para eu continuar sendo pai espiritual saudável, eu preciso passar uns diazinhos na casa do meu papai. Essas são as conexões. É legal, sabe? A gente passou umas horas comendo pizza na casa desses aqui. Sabe? Passei algumas semanas a gente tomando uma água lá, comendo uma coisa na casa do Kaique. Sabe? Estabelecendo mesas, estabelecendo lugares de relacionamento. De vez em quando tem pessoas na minha casa também. Porque estendendo a mesa, lugares. Isso é ser santo. Está entendendo o que é ser santo? É fazer aquilo que Deus está mostrando que é para fazer. E deixar de fazer as coisas que é onde Deus já não mais está. Isso que você está andando no processo kadosh, santificação. Não roubar, não matar, não fazer, são coisas que nós já sabemos. Nós estamos falando aqui no nível superior, ok? Eles estão falando aqui no nível mais profundo. Vamos sair do raso da palavra e mais profundo, ok? Vamos lá? 5 no versículo 7. E disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Época de transição governamental. É uma outra coisa que Deus está fazendo, por isso até eu acho que está preparando vocês. Na época das vacas gordas, quem governa são os faraós. Agora, na época das vacas magras, quem governa são os Josés. O que significa José? Significa que homens e mulheres estão linkados com o tempo de Deus, ouvem a voz de Deus, sabem o que fazer. Nós estamos percebendo como está o nosso país. O nosso país, enquanto estava nas vacas gordas, estava na mão dos governantes. Agora, eu creio que muitas coisas virão de volta para a mão da igreja. Crise é tempo de mudança de mãos. É quando uma coisa sai da mão de um e vai para a mão de outro. Quem estiver linkado, quem estiver preparado, quem estiver alinhado com ele, pode crer que Deus irá transferir de faraós para Josés. Quem quer ser um José? Josés são homens e mulheres que entendem o kairos dos céus, são santificados, sabem o que fazer. Ouvem a voz de Deus para a verdade e para o tempo presente. Ok? Versículo 9. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Hebraico. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eha. Isso é uma coisa que o judeu ele canta constantemente. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eha. Shema em hebraico é ouvir. Ouvir Israel. O Senhor é Deus, o Senhor é um. Isso é uma coisa que eles falam constantemente. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eha. Shema Israel, isso é capaz de chegar ali no muro das lamentações. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eha. Baruch Hashem, Baruch Adonai, fica assim. Fica assim. Isso não pode. Tá? Fazendo o quê? Clamando a Deus, por um entendimento, que Ele é um. A palavra ouvir no hebraico é Shema. Shema significa assim. Na língua portuguesa tem ouvir, é uma palavra, um verbo. E fazer é outra palavra. Ok? No hebraico não tem duas. Tem só chamar. O que você ouve, você faz.
Deus falou, chama Kaique, você falou, é nóis, mano. Entendeu? Ou seja, não lhe é dado escolha. Agora vocês entenderam porque um camarada caiu lá de cima? Entenderam? Chegou pro nosso amiguinho lá e falou, Shimai, o cara, não, eu acho que não, você acha o quê? Já deu a chinelada e caiu um terço. Quando Deus fala com você, tem que ser o processo de Shimá. Se Deus fala para você, pula, você só tem o direito de fazer uma pergunta, que altura que o senhor quer? Entendeu? Aí eu acho que, eu tenho uma opinião. Ah, pagar, rapaz. Falou o que eu tenho que fazer, acabou. Não tem que discutir. Shimá, Tex, Shimá, Teixeira, acabou. Fazer, acabou. É assim, não. Eu acho que não acha nada. Achou a princípio de rebelião, acabou, vai embora, tchau, beijo. Tá bom? Shema. Versículo 10. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, agora vem aquele monte de eu lá, lembra? Cananeu, Eteu, Eveu, Ferizeu, Girgaceu, Amorreu, Jebuseu. Agora, essa parte também eu gosto. O que a vida de vocês tem que ver com Jebuseu, Eteu, Filisteu? O que isso tem a ver? Eu ouvi uma voz lá do fundo. Vamos lá? Vamos lá. Pega aí. Qual versículo que é mesmo? 10. Vamos lá. Nisto conhecerei. Agora pega o céu. Faça com a mão. Todos. Apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres, ok? Esse aqui é o dedo profético. Ok? Agora pega tem esse dinho aqui, agora vai lá no versículo 10, vai assim, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, aponta assim, eu. Quem mais aí? O cananeu, já falei, o eteu. Eu. Deus está no meio de vós e vai libertar você dos eus. Esse eus são aquelas coisas nojentinhas que tem dentro de nós que Deus quer nos limpar. Antes de Deus usar você, Ele quer curar você. Antes de Deus usar você, Ele quer preparar você. Antes de Deus usar você, Ele quer limpar. Então Ele quer tirar os cananeus, os heteus, os jebuseus. Quando eu tenho um estudo, acho que foi na tua casa, né? Eu comecei esse estudo falando quando você estuda a característica do eteu, do jebuseu, do eteu, você vai ver a característica desses povos. Você vai se obrigado. Você vai se identificar com pelo menos uns 20 deles. Você fala, nossa, eu sou primo de um Eteu, neto do Jebuseu. Tem um laço de sangue com o Filisteu. Por quê? Vocês vão perceber aí que ele fala, Deus está no meio de vós. Inside, no meio. Porque, sendo que eu falei de a espada de 2 gumes, de Hebreus, vai trabalhar onde? No meio. Aqui, Aqui. Daquilo que você esconde de todo mundo. Daquilo que você... Tem coisas que nós escondemos de nós mesmos, vocês sabiam disso? Traumas, abusos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, quem não tem do que se envergonhar. Quando fala não tem do que se envergonhar, é aquela coisa que você pode chegar para pregar o evangelho e Satanás olhar para você, te dar uma radiografada e falar, você não tem nada. Está limpo. Passa aqueles detectores de pecado. Não tem nada. Tá? Por quê? Aí fora, está chegando um tempo que Deus está chamando, levantando homens e mulheres santos. Santos por fora e santos inside, dentro. E isso também é a função da igreja, é a função dos ministérios. Fazer o quê? Salvar a alma. Eu digo assim, né? Tem os evangelistas, glória a Deus,
A função dos evangelistas é jogar os peixes para dentro do barco, certo? E a função dos mestres é abrir os peixes e tirar os negócios lá de dentro. Não é a minha chamada evangelismo. Eu reconheço, eu não tenho essa habilidade. Mas eu sou apaixonado em pegar um peixe que o evangelista jogou para dentro do barco e trabalhar essa vida. Transformá-lo numa próxima geração de pescador. Ok? Isso é no versículo 10, né? No versículo 11 agora. Vede, a arca da aliança do Senhor, de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Percebeu? Agora está na frente. Antes da arca de Deus estar na frente de vós, ele estará no meio de vós. Eu estou começando a perceber isso na minha vida agora. Gente, foram muitos anos. Eu pensei até que Deus tivesse esquecido de mim. Eu completei 53 anos agora, eu falei, Senhor, a minha missão eu sabia. Eu sabia qual era a minha missão. Eu não sabia qual era a minha... Ainda não tinha aberto a porta do ministério. Eu pensei, acho que algum anjo jogou a minha ficha ministerial fora. Entendeu? Fiquei na minha. 20 anos esperando. Alguém está com pressa de ministério aí? Esperei 20 anos. Aí eu perguntei para ele, por que o senhor me fez isso? Ele falou, para formar um mestre, um profeta, um ministério, demora 3, 4 anos. Ora, para formar um pai espiritual, é pelo menos 20. Então eu entendi que Deus me chamou hoje, não para ser um mestre, profeta, sei lá o que for, mas para ser principalmente um pai espiritual. É ser aquele que vai abrir as portas para que vocês cresçam. Aqueles que vão tomar a palavra que Deus colocou aqui e vão pregar a palavra que está aqui. É aquela geração que vai muito mais longe que eu. Eu agora entendo que se Deus me der 12 na aljava, esses 12 vão... Eu sei que eu vou poder fazer a obra por intermédio da vida de vocês e daqueles que Deus me der. Entende? Deus teve que mexer com os heteus, os jebuseus, a inveja, o orgulho. Deus teve que trabalhar. Aí eu pensava que ele ia... Agora ele vai liberar. Né? Ele virava assim, não, agora vai mais para cá. Eu ficava tão revoltado, eu falei, puxa, né? Hoje eu estou começando a entender, porque eu estou vendo que a arca está adiante. Quando a arca está adiante, alguém começa a abrir o caminho para você. Quando a arca está dentro, Deus começa a trabalhar em você. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Com o plano de Deus, você faz a prova, é aprovado e promovido. 3 fases. Fazer a prova, ser aprovado e ser promovido. E você entende que você é promovido quando a arca sai do meio de você e começa a andar na frente. O que é isso? Alguém está com a arca, com a autoridade, e começa a me guiar os passos. Vai para cá, vai para lá, vai para cá. Eu começo a olhar para ela. Estou entendendo? Não é mais fácil você caminhar com alguém na tua frente? É só você não olhar para ela, olha para a arca. Não me interessa quem ela seja. Não me interessa as fraquezas e virtudes. Me interessa a autoridade que ela carrega. Eu me sujeito à autoridade que foi colocada. Ok? Onde é que eu estava? 11? O profético, ele anda no meio. O apostólico, ele anda na frente. Isso vai ser o nosso período de toda a nossa jornada com Deus. Você vai ver que ele vai te levar. Ele te leva num lugar e estaciona. Se você está estacionado, é porque você está fazendo um período de prova, que Deus espera que você seja aprovado, e depois ele te promove. A promoção de Deus sempre terá a ver com movimento. Ok? Nem sempre é bom o movimento. Jesus saiu das águas, para onde foi o movimento dele? Ele foi promovido para o...
lugar muito legal para ser promovido. Mas é nesse lugar em que você vai conhecer. Todo mundo fala, estou no deserto, estou no deserto, estou no deserto. Sim. Agora, isso, agora na terra prometida, você teve que lutar contra Eteu, Jebuseu, Filisteu. No deserto você não teve que lutar com ninguém. Deus te protegeu. Então o deserto não é um lugar ruim. No deserto você foi sustentado, alimentado, sapato aumentava, a roupa se refazia. Deserto nunca foi um lugar ruim. Tem um espaço separado para você. É um espaço, é um tempo muito interessante. Quando você observa, é um tempo muito interessante. Amém. É um tempo que você olha para todos os seus horizontes, você não vê nada no seu horizonte e ele. Então não é ruim. Não é ruim. Não é ruim depois que você passa. Porque para entrar em Canaã, você se lembra que para entrar em Canaã só entraram os de 20 anos para baixo. Os de 20 anos para cima não entraram. Vocês se lembram disso? Por quê? Mentalidade antiga. Mentalidade antiga não entra no novo de Deus, hein? Aviso. Quer entrar no novo de Deus? Romanos 12, 1, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então conhecereis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entende? Reforma. Renovar a mente. Renovar o entendimento para o tempo presente. Ok? 11. 12 não tem. Eu vou passar por 15.